Eu quero partilhar com você o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tratando do tema uma promessa de avivamento. O avivamento é a maior necessidade da igreja. A igreja de Deus precisa ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo prometeu que nós teríamos vida profusa, abundante, superlativa, maiúscula. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Muitas vezes não é esta a realidade que nós percebemos na vida da igreja. A sequidão, a esfriamento espiritual, a falta de compromisso. Percebemos hoje quantos jovens saem do templo, do culto, e vão para as boates, vão beber nos bares da esquina. Quantos casais que um dia firmaram e juraram fidelidade um ao outro no altar de Deus, que estão hoje desfazendo o relacionamento, violando a aliança que fizeram na presença de Deus, destruindo a estrutura familiar e gerando muitos filhos órfãos de pais vivos. Vemos hoje a juventude brasileira, até mesmo a juventude evangélica, indo para o casamento com várias experiências sexuais, como se esta atitude de ir para a cama com o namorado, com a namorada, fosse uma prática normal, quando a palavra de Deus é séria, é categórica em nos informar que aqueles que entram por esse caminho estão debaixo do juízo de Deus e atraindo sobre si mesmos condenação. Temos visto hoje muita gente que, embora frequente uma igreja chamada evangélica, estão completamente descomprometidos com as verdades do Evangelho, levando uma vida de relativismo moral, uma vida de descuido na ética, na conduta, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Estamos assistindo hoje uma espécie de conspiração contra os valores absolutos que devem reger a vida, a família, a igreja, a sociedade. Estamos hoje pobres de exemplos na política, na religião, nas instituições públicas, nos poderes constituídos. Estamos vivendo uma espécie de sonolência, de apostasia da teologia e da ética. Nesse tempo de desespero, de sequidão, de marasmo, de vazio, de falta de absolutos e referências, nós estamos precisando desesperadamente, urgentemente, voltarmos para Deus, para buscarmos um avivamento espiritual. E eu quero agora convidar você para voltar comigo para o texto de 2 Crônicas 7,14, porque ali nós encontramos um lampejo de esperança. Ali nós encontramos uma promessa não feita por homens, mas vinda de Deus, vinda do céu, que pode atear um facho de luz no nosso coração, um rastilho de esperança na nossa alma. Quando Salomão estava dedicando e consagrando o templo feito em Jerusalém ao Senhor, o próprio Deus enche aquela casa com a sua glória. E enquanto Salomão ora, o próprio Deus vem a ele e responde a sua oração e diz que se ele, por causa do pecado do povo, manifestasse o seu juízo, trazendo disciplina sobre o povo, trazendo castigo sobre a nação, e se este povo que se chama pelo seu nome, se humilhasse e orasse e o buscasse e se convertesse dos seus maus caminhos, Deus então ouviria a sua oração dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra.
Esse texto, tão antigo, há 3.000 anos, é um texto atual, contemporâneo, porque os princípios de Deus são os mesmos. Como é que a igreja hoje pode experimentar um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, o texto diz: se o meu povo. Avivamento começa na igreja e então seus efeitos se espalham para o mundo. Não há avivamento no mundo, não há avivamento entre incrédulos, há avivamento no meio do povo de Deus. Avivamento é uma revitalização espiritual daqueles que já conhecem a Deus e pertencem à família de Deus. Mas muitas vezes a igreja de Deus perde o brilho, perde o entusiasmo, perde o vigor, perde aquela abundância de vida que pode e deve desfrutar na presença de Deus. Então Deus se dirige ao seu povo, porque se o juízo começa na casa de Deus, também começa na casa de Deus a restauração, a cura, o reavivamento espiritual. E Deus então disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Avivamento não começa com celebração, começa com humilhação. Não começa com riso, começa com choro. Não começa com grandes estardalhaços de performance humana, como que numa espiritualidade cênica, mas começa com o rosto banhado de lágrimas, com a cerviz curvada, com prostração diante do Deus vivo. Avivamento é precedido de quebrantamento. Eu convido você a olhar para a Bíblia, olhar para a história da igreja, e você verá que nunca houve um reavivamento espiritual que não tenha sido precedido por quebrantamento, por humilhação, por choro pelo pecado. Eu visitei há alguns anos a missão Quaci-Sabanto na África do Sul. O pastor Earl Stigin esteve pregando lá por décadas, com resultados pequenos, miúdos, pífios, até o dia que, diante da falta de poder para confrontar castas de demônios que oprimiam pessoas na tribo Zulu, este missionário pensou em abandonar aquela frente missionária, voltar para o seu país, quando Deus mostrou para ele que ele precisava não fugir do campo missionário, mas buscar poder para fazer a obra no campo missionário. Foi quando eles pararam e começaram a orar por um reavivamento. E eles buscaram a Deus, e eles acertaram a vida com Deus. E nos últimos 3 meses que eles estavam reunidos e faziam isso 3 vezes por dia, a única coisa que conseguiam fazer era chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. De 3 meses de oração e lágrimas, numa manhã o Espírito Santo de Deus foi derramado copiosa e poderosamente sobre eles. E a partir daquele dia, os pecadores começaram a se converter. Feiticeiros saíam correndo lá do campo com o rosto banhado de lágrimas, entregando a sua vida a Jesus. Eles não tinham tempo para comer, nem para dormir, porque todos os dias à porta das suas casas havia centenas de pessoas famintas de Deus, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu visitei aquela missão e vi ali um templo construído para 15.000 pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e pessoas do mundo inteiro indo ali para ver os milagres da manifestação prodigiosa de Deus no meio daquele povo. Salvação, libertação, restauração veio como resultado do quebrantamento do povo de Deus. Mas o texto de 2 Crônicas prossegue e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Não há avivamento sem oração. Avivamento é resultado da oração. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, é que nós podemos nos levantar diante dos homens. Primeiro nós nos curvamos na presença do Rei dos Reis, só então nós poderemos nos levantar na
força do Senhor diante dos homens. Eu visitei a Coreia do Sul há alguns anos, e o Evangelho chegou lá no século XIX. E aquele país, ao receber o Evangelho, enfrentou terríveis perseguições, tanto quando o Japão invadiu a China e a Coreia era corredor do Japão, e o Japão dominou a Coreia, e agora os crentes eram obrigados a adorar o imperador japonês como um deus, ou então serem mortos, à paulada, degolados, afogados, incinerados dentro de seus templos. Milhares de pastores, de missionários, de crentes foram mortos, seu sangue foi derramado, mas quanto mais se massacrava a igreja, mais a igreja crescia. Hoje, apenas a igreja presbiteriana na Coreia tem mais de 10 milhões de membros na Coreia do Sul, onde o evangelho prospera e a marca daquela igreja é oração. Nenhuma igreja presbiteriana ou outra igreja evangélica na Coreia do Sul é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada. Aquele povo busca a Deus, aquele povo ora a Deus, e para eles o principal fator do avivamento e do crescimento da igreja é a oração. Mas o texto prossegue: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Muitas vezes, a igreja de Deus, em vez de andar na prática das boas obras, anda na prática de obras más, em maus caminhos, com escândalos, com pecados vergonhosos, não como ponte de passagem, mas como pedra de tropeço. Em vez de deixar a porta aberta, coloca-se no meio da porta, não entrando e impedindo que outros entrem. Avivamento é precedido de rompimento com o pecado, de mudança de vida, de sede de santidade, de acerto de vida com Deus. E nós precisamos desesperadamente de um avivamento que traga uma faxina moral para a igreja, que mude conduta, que restaure casamentos, que renove vínculos familiares, que cure traumas e feridas, muitas vezes que adoecem a alma, que atormentam a família, que trazem opróbrio para a sociedade. Precisamos nos voltar para Deus, não rasgando as vestes numa espiritualidade cênica e teatral, mas rasgando o coração diante daquele que sonda corações e procura a verdade no íntimo. O resultado é a promessa de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o povo de Deus se humilha e ora e se santifica, Deus faz maravilhas em seu meio. Quando o povo de Deus acerta a sua vida com Deus, então Deus vem e visita esta igreja com graça e poder, e a restaura, e a perdoa, e a instrumentaliza para ser um canal e uma agência da sua bênção na terra. Como nós precisamos deste despertamento espiritual, deste avivamento espiritual. Precisamos de perdão, precisamos de cura, precisamos de restauração, precisamos de revitalização espiritual. Eu não sei como é que vai a sua vida, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está a sua igreja, eu não sei como é que está a sua denominação. Mas talvez você olhe hoje e vê um cenário cinzento, vê um deserto árido, uma sequidão, uma espiritualidade ossificada, uma ortodoxia morta, ou a igreja caminhando para práticas estranhas à palavra de Deus, num sincretismo religioso semipagão. Nós precisamos de nos voltar para Deus, e então Deus se voltará para nós com graça, com perdão, com misericórdia, com restauração, com avivamento espiritual. Eu quero conclamar você a não recuar,
a não partir nem para a direita, nem para a esquerda, num desvio perigoso. Mas eu quero conclamar você a se voltar para Deus, a colocar sua vida nas mãos de Deus e a esperar de Deus uma intervenção sobrenatural, extraordinária, de restauração espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus querido, queremos te dar graças pela promessa do avivamento. Te dar graças porque tu és Deus misericordioso, que tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus que não leva em conta as nossas transgressões, mas Deus que não abandona e não rejeita o abatido e contrito de coração. Deus, sonda a nossa vida, restaura a nossa sorte, renova o nosso coração e dá-nos a bênção, Deus, de nesse tempo experimentarmos uma visitação poderosa do Teu Espírito, um genuíno e verdadeiro avivamento espiritual, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.